Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estamos afastados de Deus, buscamos apenas satisfazer nossos próprios desejos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós nascemos afastados de Deus, e essa vida serve justamente para isso, para que nós possamos conhecê-los e ter comunhão com Ele. Enquanto nós vivemos afastados de Deus, nós somos dominados pelo pecado, escravizados pelos pensamentos que o diabo coloca dentro da nossa cabeça e vivemos sofrendo, buscando o amor e buscando as coisas desse mundo como se elas fossem necessárias para que todos esses sentimentos ruins ou esses sentimentos que estão dentro de nós, eles deixassem de existir. Pelas nossas conquistas, pela admiração de outras pessoas, pelo sucesso da nossa vida, ou seja lá o que for. Porque na verdade o diabo ele não precisa dizer a verdade. Nós precisamos apenas acreditar que aquilo seja a verdade. E cada vez que uma coisa que nós acreditamos se desfaz, porque aquilo era uma mentira, isso machuca o nosso coração. Mas quando nós começamos a nos relacionar com Deus, quando nós conhecemos o Senhor, através da Sua palavra, a nossa fé, ela aumenta. Através do Espírito Santo, nós temos o arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos no passado, de quando nós vivíamos apenas buscando os nossos próprios prazeres. E a nossa vida, ela vai se modificando e vai se tornando melhor agora. Não precisa vir o reino de Deus para que o reino de Deus possa ser sentido agora. Se a gente vai lá em Filipenses 3, versículo 18 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus dele são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam que somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal. Quem está conversando conosco aqui? Paulo, nessa carta aos Filipenses. Eu falo às vezes as coisas para vocês e fica meio parecendo exagerado. Quando a gente fala sobre a batalha espiritual que existe na nossa mente, que só existe Deus e o diabo, que desde pequeno nós já somos pecadores, que desde pequeno nós vivemos na escuridão, que sem Jesus nós não podemos fazer nada de bom e que nós podemos também sentir o que as outras pessoas sentem. Ah, mas isso é impossível. Por que você chora vendo um filme? Aquilo tudo é uma encenação, aquilo tudo é uma mentira, mas você tem a capacidade de olhar e ter empatia. E é justamente essa característica que nós temos quando o Espírito Santo está em nós. Nós olhamos as pessoas que vivem em pecado, nós olhamos as pessoas que vivem buscando apenas os seus prazeres. Ah, então vocês não são pecadores? É claro que nós somos, mas o pecado ele nos incomoda, nós nos arrependemos, nós buscamos o Senhor, nós aceitamos o Espírito Santo na nossa vida, nós buscamos a luz. Então existe uma diferença em ser pecador e em se contentar com isso, e em ser pecador e o tempo todo fazer algo. Se você parasse de tomar banho hoje, o que iria acontecer no seu corpo, na sua vida? Você ia ficar fedido pro resto da vida. Então nós tentamos todos os dias nos limpar, nós tentamos todos os dias poder fazer coisas que nós possamos não nos sentir sujos. É a mesma coisa na nossa alma.
É a mesma coisa dentro dos nossos pensamentos. Nós vivemos fazendo uma faxina dentro das coisas que nós pensávamos, dentro das coisas que nós vivíamos, porque nós queremos ter comunhão com Deus. Nós queremos parar de sofrer. Nós queremos servir ao Senhor. Já disse muitas vezes e agora repito chorando. E é triste, sabia? Tem pessoas que você tenta ajudar, tenta falar, tenta conduzir, tenta demonstrar através do exemplo, mas não escuta. E dá às vezes uma tristeza dentro de nós, porque mesmo você olhando e gostando daquela pessoa, o comportamento dela, você sabe que não tem Jesus Cristo. E se não tem Jesus, não é simplesmente falar, olha, eu desejo que tudo dê certo. Não tem como dar certo. Não tem como a gente enxergar na escuridão. Só que a gente tem que aprender a respeitar as escolhas das pessoas. Infelizmente, nós podemos pregar a palavra, mas a pessoa precisa querer aceitar Jesus Cristo. Por mais que nós olhamos e vemos que a vida daquela pessoa ela vai se destruir, está se destruindo, nós não podemos fazer nada, apenas continuar pregando a palavra. E esse é o nosso papel, não é sofrer pela escolha das outras pessoas, mas é se alegrar junto com aqueles que se alegram conosco, que aceitam o Evangelho de Jesus. Alguns vão levar um tempo, alguns vão precisar passar por algumas coisas, mas isso não quer dizer que o nosso coração ele não se chateia quando as pessoas simplesmente desprezam o nosso Senhor. E Paulo olhava aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo e ele sabia que o resultado daquilo não ia dar bom. Agora, repito chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver, o problema não está na religiosidade, o problema está na maneira de viver. Você pode talvez se achar uma pessoa religiosa, mas se você vive como aqueles que não acreditam em Deus, a tua religião ela não vale nada. Ela não vai modificar nada, porque se a tua religião ela não domina os teus pensamentos e os teus sentimentos, tem alguma coisa errada naquilo que você acredita. Eu sei que quando nós não temos sabedoria, que nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos presas fáceis, nós podemos ser enganados com facilidade. Hoje está na moda todo mundo usar IA, tecnologia, você vai lá no ChatGPT, você pergunta algo que você não sabe e ele responde. Mas como que você pode saber se aquilo é a verdade se você não sabe aquilo que ele está te respondendo? Talvez ele responda algo que possa parecer e possa fazer algum sentido para você, mas será que aquela é a verdade? Nós não sabemos. Enquanto eu não tenho conhecimento, eu não tenho como avaliar se o que eu estou ouvindo, se o que estão pregando é a verdade ou se não é, se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então, nós temos sim que nos capacitar, deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente, que Ele dê sabedoria a nós, porque é Ele quem dá o entendimento sobre a palavra de Deus, é o Espírito Santo quem nos convence sobre o pecado, é Ele quem traz o arrependimento para o nosso coração, que modifica a nossa vida, que melhora tudo quando Ele chega, é o Espírito Santo. Então eu tenho que observar a minha maneira de viver. Como está a tua maneira de viver? Nós sempre trazemos exemplos de coisas do dia a dia para a gente observar se aquilo é um comportamento que o Espírito Santo teria ou aquilo é um comportamento que qualquer pessoa, mesmo que não conheça Deus, que não foi batizado, que não passou tudo que você passou, que não tem as experiências que você teve com Deus, faria. Então eu tenho que olhar sim o meu comportamento e a minha maneira de viver. Você sabe por quê? Porque é justamente isso. Então, pela maneira de viver, se torna inimigos da mensagem da morte da cruz de Cristo. Eu envergonho a Deus pela minha maneira de viver. Será que com a minha vida hoje, com a maneira que eu tenho vivido, Deus ele tem se orgulhado ou Deus tem sentido vergonha de mim? Será que eu tenho carregado a mensagem de Jesus dentro do meu coração? Ou cada vez que dá algo errado, eu nego, coloco em dúvida que ele existe, que existe o pecado, começo a comparar a minha vida com a vida de outras pessoas e achando que Deus é injusto, porque ele abençoa aqueles que eu odeio, mas as pessoas que eu amo parece que ele prejudica, que o mal nunca é punido. Eu tenho que entender muito bem
Se eu não tenho sabedoria, esses tipos de pensamento vão me levar apenas a um lugar, a uma terapia, a um psiquiatra, às drogas, às bebidas, aos vícios, porque é impossível a gente viver bem com Deus com esse tipo de pensamento. Esse pensamento sufoca a gente, sufoca. E quando nós nos sentimos sufocados, começa a dar ansiedade. E se eu vivo ansioso, eu vou querer distrair os meus pensamentos. E aí, qual que é a solução? Comer, beber, gastar, procurar pornografia e alguma coisa que tire os teus pensamentos da tua vida, que é um fracasso, para colocar em alguma outra coisa momentânea, que você sabe que é passageira, mas quando passar o efeito, quando passar o prazer, quando acabar tudo aquilo, só vai ficar as consequências na sua vida. Eles vão para a destruição no inferno. Então olha que a minha maneira de viver, a forma que eu gasto o tempo nesse mundo, nessa vida, se eu não gasto tempo aprendendo a me relacionar com Deus, eu gasto tempo aprendendo a obedecer o diabo. E aí eu vou parar para onde? Eu vou para o inferno. O sofrimento que você acha que tem aqui vai ser perpétuo, ele não vai acabar nunca. Cada um vai receber aquilo que tem buscado, cada um vai colher aquilo que tem plantado. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles... E aqui tem um fator importante. Quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver que às vezes a palavra Deus está em maiúscula e Deus está em minúscula. Quando você vê Deus em maiúscula, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Quando você lê Deus em minúscula, são pessoas que acreditam que Deus são outras coisas que não sejam Jesus Cristo. Então aqui ele usou Deus com D minúsculo. Ele diz, porque o Deus dele são os desejos do corpo. Então são pessoas que vivem apenas buscando os próprios interesses, como nós vivíamos. Todos nós nascemos assim. Isso vem de fábrica dentro de nós. Você pode olhar e falar, poxa, isso é o normal? Sim, exatamente, este é o normal. E se você quiser ter uma vida diferente, se você quiser sentir coisas diferentes, se você quiser ter a vida verdadeira, você precisa começar a entender isso. Você quer ir para o inferno? É só você continuar buscando os seus próprios desejos. É só você buscar a satisfação. Comer mais que o necessário. A partir do momento que o alimento ele precisa ser gostoso e não saudável, a partir do momento que eu não consigo comer algo sem entranqueirar aquilo o tempo todo com tudo, sempre tem que encher de maionese, sempre tem que encher de ketchup, sempre tem que estar com tempero forte, tem que pôr pimenta, não pode ser só o básico. Será que aquilo que é o a mais não é o a mais que está na tua barriga, que está no teu papo, que está no teu rosto? É isso que você quer para a tua vida? Cada vez que você olha no espelho você sente vergonha, mas na hora de comer, come se a comida não fosse um veneno. Até o remédio. A diferença entre o remédio que faz bem e o que pode destruir a tua vida é a dose. Então, se a gente não aprender a dosar as coisas que nós podemos fazer, não adianta nada. Sabe, ficar buscando satisfação à comida não é para você sentir prazer comendo. Eu não preciso ter uma relação de prazer. Eu costumo pôr o mínimo de sal possível nas coisas, tomo café sem açúcar. Eu não estou tomando aquelas coisas ali porque precisa ser gostoso. Nem tudo que eu como o dia inteiro precisa ser gostoso, precisa ser perfeito, precisa me alimentar, precisa fazer passar a minha fome. É só isso. E é isso que nós temos que entender, que nem sempre tudo precisa ser prazer, porque enquanto eu continuo buscando só o prazer, quando eu tenho uma coisa simples eu acabo rejeitando. Ah, mas isso não é tão bom. Ah, mas o que eu faço é melhor. O importante aqui não é se é ou se não é. Ninguém tá no mérito disso. Tá alimentando? É o suficiente. Tá fazendo mal? Não deveria estar sendo feito. Eu tenho que analisar. Sabe, eu tenho o costume às vezes de tomar suplemento. Se eu vou lá e tomo suplemento e fico passando mal, eu vou ficar tomando 2 doses do negócio? Eu não vou tomar, faz mal. Ah, mas não importa, se for para me sentir mal, eu prefiro não tomar, eu prefiro não fazer. E é isso que a gente tem que aprender, às vezes as coisas, se algo está nos prejudicando, nós temos que parar de fazer. Porque às vezes o nosso objetivo, ele não nos leva para longe de Deus, para perto de Deus, né? Causam coisas que não tem nada a ver no nosso corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles.
Então eles se gabam, acha bonito. Você vê essas pautas, LG, não sei das quantas, XYZ, e vira aquela loucura. Aquilo é errado. Não adianta a gente querer normalizar, aquilo é errado. E aqui nós estamos falando do que Deus acha certo e do que Deus acha errado. Se você não tem o conhecimento, eu vou te dar. Pega a tua Bíblia, você vai lá em Romanos 1 e lê inteiro. É uma página, é um capítulo. Lê, vê o que Deus diz sobre isso. Vê se ele concorda, não concorda, se ele explica por que existe ou por que não existe. Se eu quiser jogar a minha vida fora, eu continuo buscando esse tipo de coisa. Ou você deixa Deus te mostrar. Eu não vou chegar para você e falar assim, olha, você tem que fazer... Não, eu não sou ninguém. A minha opinião, ela não vale nada. Mas eu trago as pessoas para perto de Jesus para que Ele mostre dentro do coração dessas pessoas como Ele mostrou dentro do meu. Têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas desse mundo. Então é uma vida que eu vivo inválida. Mesmo todos nós sabemos que vamos deixar esse mundo um dia. Eu só vivo buscando as coisas do mundo como se não tivesse um depois. Não crio um relacionamento com Deus e nada. E quando você ficar velho, como é que vai ser? As pessoas que vivem só pela sexualidade, que se definem pela sexualidade, como que vai ser quando não der mais para fazer? Ou quando o botãozinho, ou quando o negocinho ali estragar a ferramenta ali, e aí, como é que faz? Será que valeu a pena mesmo? Será que o preço que é pago para isso vale a pena? Será que uma pessoa que ela se entrega à bebida todos os dias, será que vale a pena isso? Nós temos que começar a pensar nas consequências dos nossos atos. Será que uma pessoa que ela bebe, depois no outro dia, fica lá passando de ressaca o dia inteiro, será que essa pessoa ela vai conseguir servir a Deus? Será que essa é a maneira de viver que agrada ao Senhor? Será que realmente depois do prazer, aquilo que nós sentimos não passa mais? Ou passa? Por que nós nos sentimos sujos às vezes? Por que nós nos arrependemos? Porque nós sabemos que aquilo não é a vida que Deus sonhou pra gente. E não adianta a gente continuar pensando, enquanto você continuar pensando apenas nesse mundo, no que você teve, eu gostaria de ter, no que você é, eu gostaria de ser, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque tudo isso é vaidade, tudo isso é desespero, você está querendo provar alguma coisa para alguém. E existe uma diferença. Quem nós somos? Essa é a pergunta. Depois que nós conhecemos a Jesus, quem nós somos? Mas nós somos cidadãos do céu. Amém. Louvado seja o Senhor. Deixei de ser alguém das trevas para me tornar alguém do céu. E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Nós sabemos que Jesus ele vai vir a segunda vez. Nós cremos nisso, que existe um céu e que existe um inferno. Nós cremos no sacrifício de Jesus e que Ele pagou os nossos pecados. Nós cremos que nós recebemos o Espírito Consolador do Senhor, que é Ele quem purifica a nossa mente. Nós sabemos da dependência que nós temos, que sem Jesus nós nada podemos fazer. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal em um corpo glorioso. Essa passagem é um pouquinho mais extensa, mas a transformação que nós sofremos nessa vida é graças a Jesus Cristo. E o nosso corpo sem Deus ele é fraco, ele é mortal, e nós nos tornamos imortais, porque o Espírito que está em nós, ele vence a morte, ele vence todas as coisas, ele vence o mundo e vence tudo. Aqui vem a questão, e é uma escolha que nós fazemos. Claro que às vezes eu tenho vontade de ser melhor, mas eu não consigo. Já fiz diversos planos para tentar largar o vício, algumas coisas, e eu não consigo. E nem pode conseguir, porque as coisas que Deus oferece, só Ele pode dar. Você pode olhar, pode invejar, pode desejar, pode querer emular o comportamento de um cristão, de uma pessoa convertida, mas você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir dizer a verdade sem se importar com as pessoas, com a opinião das pessoas, porque aquilo é o que Deus colocou dentro do teu coração. Você nunca vai conseguir viver sem os vícios, viver sem os excessos, viver sem nada. Porque para isso a tua mente precisa estar sendo controlada pelo Senhor, para que o teu corpo possa ser usado para glorificá-lo. Se a gente continuar lá em Romanos 8, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim:
Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não podem obedecer à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a elas. Quem está conversando conosco? Paulo, nessa carta aos Romanos. E ele acabou de dizer exatamente o que eu disse, de uma forma muito melhor do que eu falei. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana. Então aqui nós voltamos no versículo de cima, entendendo aquele padrão que vem de fábrica, que é só buscar os seus próprios interesses, só buscar os seus próprios desejos, gastando tempo apenas na sua própria vida ou naquilo que ele acha que vai trazer algum tipo de vantagem, que vai fazer alcançar os seus sonhos. Então é onde Deus não tem espaço nenhum. Quando coloca-se Deus na vida, é 1 hora na semana e olha lá. Não tem capacidade de falar Jesus, não tem conhecimento sobre a palavra, não escuta louvores, ou quanto escuta é de forma assim, tem um padrão, tem uma agenda. Olha, é de segunda a quinta, porque sexta, sábado e domingo eu vou cuidar da minha vida, eu vou me divertir porque eu tô cansado. Eu achei que o cansaço era o pecado que estava dentro de nós, porque às vezes nós não fazemos nada e continuamos cansados. Mas enquanto nós não temos sabedoria, parece que isso faz todo sentido. E o tempo vai passando, e os cabelos vão ficando brancos, e os cabelos vão caindo. Tudo vai se modificando, as oportunidades elas vão passando, e você ali ainda nesse ciclo de nada. Quando se aproxima de Deus, é sempre usando a forma do mundo, daquele Deus que é só de uma vez por semana. E mais nada, mais nada. Ele não precisa sair de dentro da igreja, ele precisa ficar lá dentro. Falar para ler a Bíblia em casa, nossa, é um terror. Falar para você orar por você mesmo, nossa, é um terror. Falar sobre o devocional, então, nossa, é um terror. Nunca tem nada para falar. O problema é que quando eu falo, eu evidencio o pecado, porque a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes esse é o receio de dizer algo errado. É maravilhoso quando a gente diz algo errado para Deus, porque Deus ele nos corrige. E a partir daquele momento, algo que eu achava que era certo, se torna certo. Porque eu tenho humildade de reconhecer que o que eu sabia não era. Então quem vive de acordo com a natureza humana tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. Nossa, mas não é você que controla a sua mente, não é você que controla os seus sentimentos, é você que controla? Então por que você precisa tomar remédio para se concentrar? Por que você precisa tomar coisa para ansiedade? O que você precisa? Você não suporta os teus pensamentos, porque a tua mente não está sendo controlada por Deus. E aí tá ali o diabo na minha mente, eu vou sentar no psicólogo para reclamar de alguém porque eu acho que vai passar. E aí o psicólogo vai falar que o meu problema é o problema do meu pai, da minha mãe, da minha família. É isso aí, a gente cria... O problema é todo mundo. Todo mundo vem do pecado. Não tem como a gente usar isso e falar que isso não é uma verdade. Todos nós somos pecadores, mas eu não sou responsável pelo pecado dos outros, eu vou ter os meus próprios pecados. E esse é o problema, que ao invés de estar buscando se arrepender, está buscando uma razão que é o próprio pecado. Não é autoexplicativo, é o pecado. Quem tem a mente controlada por isso, vai viver dessa forma. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Nossa, olha a batalha espiritual de novo. Mente controlada, natureza humana, o diabo. Mente controlada pelo Espírito Santo. Você quer ter a mente controlada por quem? Pode escolher. Quem controlar a tua mente é quem vai colocar os sentimentos dentro do teu coração. Você está sentindo o quê? Medo, raiva, ódio, ciúme, aflição, desespero. Ou não, você está em paz, feliz, alegre. Você olha as coisas com humildade, tem autocontrole, frutos do Espírito Santo. Ai, mas a felicidade não é os momentos que acontecem na nossa vida, não. O que você chama de felicidade, Deus chama de distração. Então você se distrai com as coisas e não percebe. É como se alguma coisa tivesse acontecendo na sua vida e você não estivesse percebendo.
E quando você vê, já está lá a consequência na tua vida. E você não percebeu. Mas não é porque eu não percebo que as coisas não estão acontecendo. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Eu não alimento o meu espírito, eu não alimento com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra é alimento e o louvor é o ar. É o ar que nós respiramos e a palavra nós nos alimentamos. É assim que nós tratamos bem o nosso espírito. Tratamos bem a nossa alma com a presença do Senhor. Então quem tem controlado a tua mente? Você quer um exemplo da mente controlada pela natureza humana? É quando você faz as coisas e fica pensando nas coisas que você fez. Você não está vivendo o presente. Ou você está vivendo o futuro, pensando o que você vai fazer, ou você está vivendo o passado, pensando nas coisas que você fez. O presente você não consegue viver. O tempo todo você está pensando fora de tempo. E aí você é uma pessoa desastrada, uma pessoa que não presta atenção. Ah, eu sou dislexo, eu sou não sei... Não, são sintomas que você vai ver que quando você tiver uma vida com o Espírito Santo, isso vai passar. Ah, mas a vida inteira eu fui assim. A vida inteira a gente vive na escuridão e tem a mente controlada pela natureza humana. A gente é assim. Mas as características, elas passam. Hoje você pode olhar o teu signo lá. Ah, sou de não sei o quê. Acredita, isso é maluquice, viu? Não existe nada disso. O que determina a nossa vida é o Senhor. Mas talvez tenham características ali que você fala, nossa, isso bate comigo, eu sou assim, eu sou essa... Pode bater, mas quando você se converter, você vai deixar de ser aquela pessoa. Aquilo não vai mais existir mais na sua vida. Aquilo não vai ter mais nem participação, nem nada dentro de você, porque a tua mente, ela foi mudada. Se mudou a tua mente, mudou o teu comportamento. Se mudou a maneira de viver, já não vai mais para o inferno. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Você quer sentir paz? Você precisa do Espírito Santo. Tem gente que fala assim, eu só queria ter paz, eu só queria conseguir dormir, eu só conseguiria... Quer ter paz? Mente controlada por Deus. Quer ter paz? Começa a ler a palavra de Deus sequencial, vou começar a falar isso. Sequencial. Começa em Mateus, se você ainda não começou, e vai até o Apocalipse. Você vai ver se você não vai começar a ter paz. Você vai ver se não vai mudar o teu coração, a tua mente. Você vai ver se a forma de você pensar não vai ficar mais leve, mais tranquilo. Se não vai sair aquela desconfiança, aquele sentimento de loucura que você vive. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Claro, porque quem está controlando a nossa mente é o diabo. Como que eu vou ser amigo de Deus? Como que eu vou valorizar a Deus? Quando eu vou falar alguma coisa, não foi Deus que deu, fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei. Isso é meu, isso não é de Deus, não, é meu, é meu. É o mesmo egoísta que uma criança tem quando uma outra criança pede um brinquedo. É meu esse brinquedo, você não vai tocar nele, é meu. O meu pai comprou. Enquanto Deus nos dá as coisas, nós não temos apego por nada desse mundo. Porque amar é justamente isso, é dividir o que nós temos de melhor. E a nossa vida, ela precisa ser um reflexo de quem controla a nossa mente. É fácil você encontrar as pessoas controladas pelo diabo. É mais fácil, é o padrão. Então não espera demais dos outros. Você pode estar olhando os outros. Sabe, já eu canso de falar, não importa se é da tua família, se é teu conhecido, se é alguém... Observa as palavras dessa pessoa. A boca fala do que o coração está cheio. Está todo mundo lutando. E aqui vem a diferença do Evangelho. Quando nós começamos a pregar para as pessoas através do nosso testemunho, é uma luz que se acende no meio da escuridão. Essas pessoas, elas estão tendo a oportunidade de, dentro da mente delas, ouvir algo diferente, algo que o mundo não prega. Ou quando prega, prega pelos seus próprios interesses. É isso que a gente tem que começar a entender. Será que até hoje você está sendo amigo ou inimigo de Deus? Você tem ajuntado as pessoas ou tem espalhado? Pois não obedecem à lei de Deus.
Então as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, elas não obedecem à lei de Deus. Eu posso até querer ser melhor, eu posso até querer deixar de beber, eu posso até querer deixar de mentir, quero parar de fazer as coisas que eu sei que é errado, que eu me sinto mal, mas eu não posso. E de fato não podem obedecer à lei. Isso é palavra. Enquanto a minha mente estiver sendo controlada pela natureza humana, pelo diabo, eu não posso obedecer nada que Deus coloca. Eu preciso sim conhecer a palavra para minha fé aumentar. A minha fé aumentando, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vindo, ele me convence do pecado, ele me mostra o que é certo, ele me mostra o que é errado. Eu observo aquelas coisas e aí eu posso fazer uma escolha. Me arrepender e pedir perdão para Deus e desfazer o mal que eu fiz. A partir desse instante, a minha mente começa a ser controlada pelo Espírito Santo. E aí sim eu consigo fazer as coisas que antes eu não conseguia. Abandonar um vício, abandonar a pornografia, abandonar a ganância, abandonar o ciúme, começar a ter paz, sentir que eu vou ter uma vida eterna, começar a servir ao Senhor, mudar a minha maneira de viver. Aí a transformação ela é completa, mas isso leva um tempo, não é do dia para a noite. Cada vez que eu volto a viver a velha vida e buscar os meus próprios interesses, eu volto de novo para a escuridão. Vai voltar os sentimentos e vai voltar tudo aquilo. Se eu tiver que estar num lugar que tem pessoas da escuridão, eu tenho que estar lá para pregar a palavra. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz naquele lugar. Eu não tenho que estar ali fazendo o que os outros fazem para agradar os outros. A única pessoa que eu preciso agradar é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor lhe possa tocar o teu coração. Que nós possamos nos aproximar de Deus. Que nós possamos parar de buscar só os nossos próprios interesses, que nós possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. E nós possamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias e pedir perdão para Deus. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos e te desagradou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.